queridos irmãos e irmãs da Diocese de Santo André. Eu sou o Vitor, seminarista da Casa de Teologia. Estou aqui para refletir um pouco com vocês a respeito da iluminação bíblica da campanha da Fraternidade de 2023, que tem como tema Fraternidade e Fome. E o trecho que nos ilumina é retirado do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi, de barco, para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Neste momento, o seminarista André vai nos apresentar um pouquinho sobre a reflexão a partir deste trecho. Muito bem, fazendo uma breve reflexão sobre este evangelho que acabamos de ouvir, no qual está contido o lema da campanha da Fraternidade 2023, que é Dai-lhe vós mesmos de comer. Justamente esse evangelho que acabamos de ouvir, ele nos traz um contexto em que Jesus ele deseja se retirar ao deserto porque de fato está comovido com a morte de João Batista, que é o trecho que vem anterior no início do capítulo 14 de Mateus. Jesus ele traça um plano para a sua caminhada e deseja que os discípulos estejam com ele. Só que aí no meio desse plano, nesse planejamento, acontece alguma coisa imprevista. As multidões vão ao encontro de Jesus porque têm sede, têm fome da sua palavra, da sua sabedoria, dos seus ensinamentos. Jesus olha para esses irmãos, para essas irmãs que se aproximam, que querem ir ao encontro dele, e ele sente compaixão. No Evangelho, sempre que aparece sentir compaixão, e isso aparece muito na vida de Jesus, é interessante nós percebermos que sentir compaixão é sentir nas entranhas, no mais íntimo de nós. Jesus sente o sofrimento, Jesus sente a necessidade de todas essas pessoas. E aí, diante disso, diante da necessidade, diante desse sentir compaixão, Jesus é capaz de dar um passo, de tornar essa compaixão ação. E aí ele muda totalmente os seus planos. Desiste de ficar sozinho com seus discípulos num lugar retirado e parte para essa missão, para essa ação de ensinar, de curar os doentes e também, como vamos ver mais para frente no Evangelho, matar a fome destes que estão ali famintos dessa palavra do Senhor. Não somente da palavra, mas também da comida mesmo em si. Diante dessa situação, passando o dia ali junto com essa multidão, curando, fazendo muitas coisas, por isso que o evangelista coloca que no entardecer é que os discípulos vão alertar Jesus de que as pessoas não têm mais o que comer, já estão cansadas, já vai anoitecer. O deserto é um lugar que pode ser perigoso porque não tem alimento, não tem o sustento. Então, Jesus, diante dessa indagação dos discípulos, ele os torna participantes dessa missão, os torna responsáveis, comprometidos. Por isso que Jesus diz aos discípulos e diz a cada um de nós também: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos, num primeiro momento, ao ouvir esse chamado de Jesus, eles colocam um empecilho. Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes nós fazemos isso também diante das coisas
que Jesus nos pede. Eu estou muito cansado, eu estou muito ocupado, não tenho as ferramentas, mas mesmo com os empecilhos que nós colocamos, que os discípulos colocaram também, é interessante que Jesus, ele continua, ele dá sequência à sua missão. E aí, tomando tudo aquilo que os discípulos tinham, que era pouco, e aí o Evangelho vai nos colocar que eram mais ou menos 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, Jesus, ele segue adiante com essa ação. É interessante a gente perceber também que, ao receber todos esses dons, Jesus realiza os mesmos atos que ele vai realizar depois na última ceia. Isso lembra para cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, que o sacramento da Eucaristia, ao qual Jesus institui, ao qual Jesus se faz presente, nos torna também imitadores de Jesus Cristo, seguidores fiéis. E como seguidores, como imitadores de Jesus, nós também somos chamados a matar a fome dessas pessoas, de tantas pessoas que nós encontramos no nosso cotidiano. Então, mesmo que tenhamos dons escassos, mesmo que estejamos limitados naquilo que nós temos, tudo deve passar por Jesus, tudo deve passar por essa partilha. E aí sim, o milagre vai acontecer. E todas as pessoas serão saciadas. Quando o evangelista coloca que são 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, ele quer dizer que todos são chamados, todos devem participar desse banquete. Não somente desse banquete espiritual, mas também desse banquete da dignidade, esse banquete que todos os homens são chamados a participar. Muito bem, agora a partir desse momento, o nosso irmão seminarista Douglas vai falar um pouco sobre a reflexão sociológica que esse evangelho traz para cada um de nós. Meus irmãos, esse compadecimento de Jesus Cristo deve ser também o nosso. Jesus olha para as multidões e sente compaixão. E nós? O que temos sentido em nossos corações quando vemos pessoas jogadas pelas ruas em situação de miséria? Quando vemos famílias sem um alimento básico necessário para suas casas? Em 2021, a Organização das Nações Unidas incluiu novamente o Brasil no mapa da fome. Segundo uma reportagem da TV Senado de agosto do ano passado, em 2021, somam cerca de 60 milhões de pessoas com dificuldades em se alimentar. Entre 2019 e 2021, foram cerca de 15 milhões de pessoas em situação de fome extrema. 3 em cada 10 brasileiros não sabem se farão a próxima refeição. Durante a pandemia, foram louváveis as inúmeras iniciativas de nossas paróquias e outras comunidades cristãs no trabalho em prol do combate à fome, na arrecadação de alimentos, distribuição de cestas básicas, mas isso ainda é insuficiente. Para combater essa doença socioestrutural, é necessário uma mudança de consciência da nossa sociedade, de todas as pessoas de boa vontade, para que não sejamos dominados pela cultura do consumo, do descarte, da indiferença. Precisamos seguir o caminho do Evangelho de Jesus Cristo, que disse aos discípulos e diz também a nós: dai-lhes vós mesmos de comer. É nesse espírito que nós somos convidados a viver a campanha da fraternidade desse ano 2023. A todos vocês, muito obrigado.